Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje a gente vai falar do trailer de Enigma do Medo. E se você mora embaixo de uma pedra e não sabe do que eu tô falando, Enigma do Medo é o jogo que se passa no universo de Ordem Paranormal, o mesmo universo do livro de regras, o mesmo universo do sistema que o Selbit, da história que o Selbit conta nas lives dele de sábado. Tem um jogo que tá para sair, na verdade entrou em pré-venda nesse sábado com um anúncio, e a gente tá aqui para falar um pouco do trailer, porque saiu um trailer novo falando um pouco da narrativa. Vamos comentar um pouquinho. Bom, alguns fragmentos da história desse jogo a gente já sabia, né, porque ele foi anunciado, a produção dele foi anunciada desde lá do começo, antes do Desconjuração, né, ele foi anunciado junto com a temporada do Desconjuração, então faz bastante tempo, e algumas coisas a gente já sabia. Uma delas é que a Mia tá procurando o pai dela, que o pai dela simplesmente desapareceu, e com o passar do tempo a gente descobriu que ele mesmo disse que ele ia para um lugar que não existe. E tanto eu quanto outras pessoas estão fazendo algumas comparações ali com esse lugar que não existe, a cidade impossível, que seria Tenebris, que é o que tem envolvimento nas temporadas do Ordem que estão sendo streamadas aí todo sábado. Mas o próprio Selbit já meio que falou que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? A questão é que o Veríssimo diz que ele vai para um lugar que não existe, e Tenebris é uma cidade impossível. Então, o próprio Selbit já falou isso, que Tenebris é uma cidade impossível, mas Tenebris existe. O Veríssimo foi para um lugar que não existe, então é uma outra coisa, é uma outra parada que é exclusiva, aparentemente, pelo menos essa parte da história é exclusiva do jogo. E a gente já vê logo na primeira cena da Mia chegando num local que tá aparentemente fechado, na verdade ele é protegido, né, com uma cerca ali de madeira, uma coisa simples, mas tá aberta, e já tem um espantalho ali com o símbolo do medo no espantalho, né, então já dá pra ver, na verdade, desde o nome, já dá pra ver que toda a ideia desse jogo é explicar um pouco mais, é passar um pouco mais, pelo menos, dessa história do medo, de como o medo funciona. E uma outra coisa muito bacana, principalmente para quem é fã da série, que aparece nesse trailer, é quando a Mia tá investigando ali o carro, né, que provavelmente foi usado pelo Veríssimo, e tem o documento dele, tem uma CNH ali, inclusive atrás tem a foto da Mia e do Lupe pequenininho, é bem fofo, mas na CNH tá escrito A. Veríssimo. Obviamente a gente não sabe se aquilo é uma CNH falsa, porque ele nunca dá o nome verdadeiro dele, ou se realmente o nome dele é Veríssimo e o primeiro nome dele começa com A. Mas de qualquer forma, provavelmente é por ali que a Mia vai começar a investigação dela, né? E aí já tem ali alguns áudios do Calisto, que foi um personagem que a gente conheceu recentemente, mas ele já tá escrito há muito tempo, né? Ele já, pelo jeito, ele já aparece na série por trás dos panos há um bom tempo, porque ele tava fazendo aquela investigação inicial da família Strack. E logo no começo dessas falas do Calisto, aparece um quadro, né? Um porta-retrato com uma pessoa atrás e uma outra na frente, com os olhos vendados com um pano, e os olhos estão sangrando. Então talvez os olhos tenham sido arrancados, perfurados ou alguma coisa do tipo. Talvez tenha a ver com esse culto, com essa seita deles com o medo, e a gente vai ter que desvendar sobre o que eles estavam fazendo ali realmente, até porque aparentemente essa família parece que venerava o medo de alguma forma. Talvez eles tenham um conhecimento do medo que ninguém mais tinha. E uma outra coisa também que quem fala é o Samuel no trailer, né? Inclusive quando eles chegam, talvez, eu acredito que seja nesse mesmo local onde a Mia vai fazer as investigações, ele diz que outros agentes da Ordem já desapareceram nesse local. E isso mostra pra gente que é um caso antigo e um caso perigoso ali, né? Talvez porque a Mia tá indo sozinha, entre aspas, né? A gente vê que tem a Agatha, tem o Samuel, o próprio Calisto aparece pelo menos numa gravação, mas inicialmente a gente vai jogar sozinha, a gente vai estar sozinho ali no meio investigando tudo, a gente não sabe como é que vai ser, mas se outros agentes já sumiram nessa investigação, já foram investigar antes e sumiram, a coisa deve ser braba. A gente tem também uma fala da Agatha que tá falando de costas para uma coisa que parece um altar com o símbolo do medo, dando mais a entender ainda de que esse lugar tinha uma certa adoração por esse elemento, por essa entidade. Na verdade, eu acho que eles encaram isso, o medo, muito mais como uma entidade, talvez até corpórea de alguma maneira, porque eles meio que veneravam, era como se fosse realmente uma seita que adorava um ser, que nesse caso é o medo. E aí, nesse trecho que a Agatha fala, ela fala que talvez eles não estejam mortos, eles devem ter se fudido muito mais do que isso. Eles estão falando é quem? Eles, a família que está sendo investigada, eles, os agentes que desapareceram. Não dá pra saber de quem realmente que ela tá falando, né? Mas eu acho que é da família, que talvez a família que todo mundo acha que tenha morrido, na verdade não morreu. E aí também tem uns outros takes que aparecem enquanto o Calisto vai falando que eles eram uns malucos, um pouco obcecados, e nessas cenas aparece um quadro pintado com uma cara meio esquisita, um negócio que parece um relógio, um calendário ali, marcando o 0413, que é meio um ícone ali, tipo um easter egg
segue padrão de ordem, mas também a gente pode dar um destaque para relógios, muitos olhos pintados ali, principalmente numa parede específica, cabeças de animais empalhados, muitos quadros, são vários elementos que a gente já viu. Ou seja, talvez uma pessoa que nunca tenha visto Ordem não vai se perder, vai conseguir entender a história, porque eu acho que essa é a ideia, é não fazer com que as pessoas tenham que assistir, tenham que entender, tenham que conhecer todo o universo para jogar o jogo, mas quem conhece o jogo e quem sabe quem são os personagens, quem já tem um backstory, né, quem já tem toda aquela bagagem de informação do Ordem, vai ter muita referência para olhar e falar, ó, eu sei do que se trata, porque são muitas coisas que a gente vai ver lá provavelmente que a gente já viu nas séries e nas outras referências, talvez até no livro de regras. E aí uma das últimas coisas também que o Calisto diz ali naquele áudio dele, que parece que ele tá gravando alguma coisa, é um tal de surgimento do desassombrado. E parece que o Celpt gosta dessa coisa, né? Desconjuração, desassombrado, ele gosta desse tipo de coisa. Mas é um nome totalmente novo, pelo menos pra mim. Eu acho que a gente nunca viu isso em outras referências, até porque o Celpt mesmo já disse que o jogo vai ser uma coisa separada, não precisa você ter visto nada da série para poder jogar o jogo. Então eu acho que esse nome, não se aparecesse em outro lugar, talvez ficasse um pouco bagunçado. Então eu acho que realmente é uma referência própria do jogo, a gente vai descobrir só jogando mesmo. E daí pra frente começam algumas gameplays, né? Começam algumas cenas de gameplay, e aí a gente consegue ver alguns detalhes bem legais, principalmente na lanterna, né? A gente já sabia, quem tá acompanhando o desenvolvimento do jogo e todos os comentários que rolam pela internet, a gente já sabia que a lanterna ia ser um item, assim, essencial pro jogo, mas o que dá pra perceber é que ela não só vai ser essencial para iluminar, mas ela parece que vai ajudar a gente a identificar pontos de interesse, vai funcionar também ali talvez como uma luz negra. Não sei se tem alguma função específica de você ligar a luz negra da lanterna, mas tem umas cenas que ela passa a lanterna ali, passa a iluminação e parece que é uma iluminação feita por luz negra. Inclusive uma das cenas que ela acha um papel no lixo, que tem até algumas citações sobre esse tal de perímetro e o desassombrado, então dá pra ver ali que a lixeira tá um pouco mais iluminada do que o resto do cenário. Então é assim, a lanterna, se você prestar atenção, ela vai te jogar ali para uns pontos de interesse para ajudar a gente a não ficar saindo clicando em cada local que a gente passar. Aparentemente também deu para perceber em uma das cenas que tinha uma espécie de brinquedo que saiu uma caixinha, tinha alguma coisa dentro daquela caixa. São coisas de puzzles, né, pra gente resolver, mas talvez aquilo ali, pelo menos o que parece é que vão ter puzzles em 3D. Então assim, o jogo ele é meio isométrico, né? Todas as sprites são em 2D, são em pixel art, mas aparentemente vão ter coisas em 3D pra gente interagir. Até o próprio efeito de iluminação, ele é todo tridimensional. E aí basicamente na penúltima cena tem a Mia mexendo num mecanismo e ela parece que tá montando um símbolo de um ritual, né? São símbolos que a gente vê muitas vezes, às vezes um símbolo de transcender, que é um pouco mais redondo, símbolos com conhecimento, tem vários sigilos, várias coisas. Parece que é um mecanismo que tem uma espécie de comunicação, porque a gente sabe que no universo do Ordem o paranormal se comunica com a realidade por meio dos rituais. Então o ritual é como se você pedisse alguma coisa pro paranormal, né? Então talvez ali a gente montar aqueles símbolos naquele sistema, naquela traquitana que ela estava mexendo, talvez seja um tipo de comunicação que ela esteja fazendo ou que as pessoas fizeram no passado e ela esteja tentando só replicar para tentar abrir alguma coisa ou fechar, enfim. Mas o interessante é que parecia uma porta, né, que ela estava mexendo, e tinha um símbolo naquela porta, e o símbolo era da Ordo Realitas. Então eu não sei se ela estava realmente naquele mesmo lugar, naquela mesma casa, ou se era um lugar totalmente diferente, se ela estava na Ordem, não dá pra saber, mas tinha o símbolo da Ordo Realitas ali. E aí a última cena, assim, pra fechar com chave de ouro, é uma cena que parece o Veríssimo jogável, é como se você estivesse jogando com ele. Eu não sei exatamente se foi aquilo só pra dar um gostinho pra gente achar que vai dar pra jogar com ele, se realmente ele vai dar pra jogar com ele ou não, mas ele apareceu ali, e ele tava andando num lugar que tava cheio de rabisco, cheio de coisa, um monte de caixa, enfim, não dava pra saber exatamente onde ele tava, mas tinham várias coisas escritas no chão, inclusive o nome Veríssimo tava escrito lá onde ele tava passando. Então eu não sei se a pessoa que tava ali chamou ele, ou ele foi atraído, ou se aquilo que foi escrito é algum tipo de previsão, enfim. Eu sei que a pessoa que escreveu sabia o que tava escrevendo, porque escreveu o nome dele e ele tava lá. E não é só isso, né? Ele vai chegando perto de uma coisa, né? Parece uma pessoa, ou pelo menos algo que tem um corpo, uma aparência de uma pessoa, mas tava com o olho meio esverdeado, então não dá pra saber exatamente o que era, porque tava tudo muito escuro, só o olho tava brilhando, e o Veríssimo atrás chegando com a espada dele na mão, não dá pra saber exatamente o que é aquilo. E obviamente eu não podia deixar de comentar as vozes do jogo, né? Eles listam ali todas as vozes no trailer, e cara, é muita voz, é muita gente bacana, pessoas assim, boas, são vozes famosas. Poxa, Guilherme Briggs, Wendel Bezerra, tem a Pamela Rodrigues, tem o Thiago Zambrano,
meu, tem muita gente, nossa, é assim, Manolo Rey, são pessoas, são vozes icônicas que a gente conhece de muitas animações, muitos filmes, então com certeza a dublagem, bom, já deu pra ver pelo trailer que a dublagem tá muito boa, vai ser muito legal jogar um jogo brasileiro com essa qualidade, cara, assim, cada dia que passa a ansiedade aumenta pra jogar esse jogo. E eu queria jogar pra vocês algumas questões. A primeira algumas pessoas comentaram no meu vídeo de ontem, falando do último episódio dos Sinais do Outro Lado, que se eu ia fazer alguma análise do jogo, alguma análise do trailer que eu já tô fazendo, ou se eu ia jogar, fazer vídeos de gameplay, alguma coisa assim. Eu tenho uma ideia que eu não sei se vai dar certo de talvez fazer esse jogo em live, né? Eu não sei exatamente quando que ele vai sair, mas talvez eu consiga programar algumas lives para fazer esse jogo em live, depois até trazer algum resumo pro YouTube, mas enfim, eu queria ouvir de vocês qual o tipo de conteúdo que vocês gostariam de ver desse jogo, se é conteúdos específicos, ajudando a passar de partes específicas, comentando sobre partes específicas da história ou do jogo, fazendo uma live mesmo e jogando o jogo inteiro e descobrindo tudo com vocês. Realmente eu queria ouvir de vocês, na verdade, ler de vocês o que vocês acham dessas ideias, talvez trazer vídeo, talvez live, enfim, comenta o que vocês acham que seria melhor para falar, para abordar esse jogo assim que ele for lançado. E também não esquece de deixar um comentário dizendo o que você achou do jogo, se você vai jogar, se você tá interessado, se você acha que não precisava, você gosta só do RPG mesmo, enfim, deixa um comentário aqui, vocês sabem que eu tô sempre lendo, fazendo essa troca de ideia com vocês. E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar um like e também de se inscrever no canal para não perder outros vídeos falando do universo do Ordem, do sistema de regras, ou também das sessões de RPG, que agora acabou Sinais do Outro Lado, mas tá pra voltar aí com o terceiro spin-off ou com Calamidade parte 2, enfim, sempre tem coisas do universo do Ordem pra gente comentar, beleza? Então, muito obrigado e olhos sempre abertos.